No próximo episódio. Se não fizer isso imediatamente, vai fazer algum mal pra criança. E a gente até ri muito, né? né? Que tá lá na sala de parto, aí quando vai ligar pra família, a primeira pergunta da avó, pesou quanto, né? Então é muito cultural. Não quero nem saber se tá vivo, se tá tudo bem. Com educação, obviamente, mas com um plano de parto, isso já mostra pra equipe que você não é leigo de tudo. Sim. Que você já tem um acesso ali a... E tem até estudos que falam, né? Que diminui a incidência de violência obstétrica você ter o plano de parto, que é um documento que tem validade jurídica e que é incentivado pelo Ministério da Saúde. Minha sogra vai ficar comigo nos primeiros dias. Traz ela também, porque é muito difícil o puerpério com privação do sono, oscilação de hormônios, a adaptação do bebê à vida extrauterina, a adaptação desse casal com esse bebê ali na casa deles, né? É um turbilhão. E aí, se tiver cada um falando uma coisa, eu quero amamentar. Mas aí minha sogra deu fórmula e fica falando, ou deu espeta, que às vezes falam bubu, né? E aí eu já li que não é legal, não sei o quê, e aí fica aquela discussão que não é o momento pra isso. E aí, quando a mulher fica ouvindo um monte de palpite, aí é mais fácil de acabar virando aquela bola de neve, levando ao desmame, coisas que frustram as mulheres muitas vezes, né? Porque a gente vê que em relação à via de parto, né, Mara, se quer parto normal ou cesárea, tem muita divisão ainda, mas sobre a amamentação é unânime, né? Praticamente. Todas as mulheres querem amamentar. Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Eu hoje, no dia da gravação, inclusive pela manhã, eu estava olhando o Analytics do YouTube, que mostra pra gente os detalhes da audiência, e o YouTube está mostrando que cerca de 70% da nossa audiência não é de pessoas inscritas no canal. Então, olha que interessante. Você que está assistindo a gente e não se inscreve no canal, você se inscrevendo vai ajudar demais o meu trabalho. E não custa nada, é de graça. E você vai ajudar a gente chegar bem mais rápido à meta de 14 mil inscritos. A gente está com 13.700 agora, 13.700 e pouquinho. E aí você se inscrevendo, cada um de vocês, 70% da audiência se inscrevendo, a gente bate aí 14, 15, 16, 20 mil logo logo. Então conto com você, não apenas assista os nossos episódios, mas se inscreva também, que é muito importante. Deixa seu like, que isso também é bem legal. Cada like que você deixa, o YouTube mostra para 5 pessoas diferentes a thumb, né, a capinha do episódio, e tem a chance dessa mensagem, desse episódio, chegar para outras pessoas. E como a gente tem falado, inclusive no nosso último episódio, nós passamos da marca de 430 episódios. Aí o pessoal tem me perguntado, né, Romito? Thiago, vai trazer gente nova no podcast? 400 episódios, 430 episódios, aonde você vai arranjar aqui na nossa região mais de 400 pessoas diferentes para conversar? Aí que você se engana. Hoje, inclusive, a gente tem um podcast com 2 pessoas que nunca tiveram aqui no nosso podcast. Inclusive, a gente nunca conversou sobre assunto. Esse assunto que é tão importante, que é a hora que a gente vem à vida, né? A gente nasce, é o primeiro momento. E o que acontece antes disso? A preparação de 9 meses para o grande dia do nascimento de uma criança. Eu, recentemente, passei por esse momento novamente. A chegada da Aurora, dessa vez eu pude acompanhar o parto, não foi o parto da forma que a gente vai conversar aqui, foi o parto através da cesariana, mas a gente vai conversar sobre isso, o que é o parto natural, parto humanizado, parto cesariana, qual a diferença de um para outro, mas não sou eu que vou falar isso, vou trazer 2 autoridades no assunto, a Natália e a Maraísa, sejam muito bem-vindas ao nosso Noar Podcast. Obrigada. Muito obrigada, boa noite, noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, pra gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né, Mara? Trazer mais informação também, né, para vocês. E também falar um pouco do nosso trabalho. Legal, legal. Antes da gente falar dos nossos parceiros, fala pra gente qual é a especialidade de vocês. Somos enfermeiras obstetras, graduadas em enfermagem, e fizemos residência na UFRJ de enfermagem obstétrica. Legal, legal. Então, é autoridade no assunto. Você que está assistindo o nosso podcast, sabe de alguém que está grávida, né? Tá ali nos primeiros meses de gestação, ou está chegando na reta final da gestação também, envia esse episódio, que vai ser muito legal. Manda no grupo da família também, porque vai que as mulheres vão ficar grávidas, já fica sabendo, né? Ou tá preparando para ficar grávida, né? Muita gente não conhece o nosso trabalho,
mesmo, às vezes nunca ouviu falar, fala uma Sim. enfermeira obstetra, nem sabe o que faz. Então, Sim. quem ouvir, se interessar e conhecer alguém que está gestante e pode se beneficiar, compartilha, né? Muito bom, muito bom. Então vai ser bem legal o nosso podcast. Mais um episódio que a gente vai cumprir com a nossa missão, que é agregar na sua vida, sempre saindo do nosso episódio aprendendo algo novo. E esse episódio eu também vou aprender muita coisa boa. Eu tô até com meu bloquinho já em mãos para anotar tudo. Então convido você também a pegar o seu bloquinho, o bloco de notas do celular também, e anota aí os insights que a gente vai ter nesse episódio. Que é possível acontecer graças aos nossos parceiros. A Rede Supertal está com a gente. A Rede Supertal está presente aqui em Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo e Duas Barras. Há mais de 100 anos presente no seu dia a dia. A Rede Supertal inovando aqui em Bom Jardim, no mercado de Bom Jardim. Tem o caixa self-checkout agora. Você pode passar suas compras, você mesmo passa, você mesmo paga. Não precisa pegar a fila do caixa convencional. Já está funcionando, já está valendo. Pode fazer suas compras e fazer o seu pagamento no self-checkout, beleza? Acessando aqui o QR Code que está na tela, você confere também todas as ofertas, todas as novidades, promoções. Então aproveite. Rede Supertal há mais de 100 anos no seu dia a dia. Nós estamos conectados aqui no nosso programa através da Free Online, o seu melhor provedor de internet, conectando também toda a nossa região. A Free Online tem planos de internet que cabe aí no seu bolso e também TV por assinatura. Você não vai perder nenhum lance da Copa do Mundo se você assinar aí a internet de qualidade da Free Online ou também a TV por assinatura Free Online. Então aproveite. No QR Code tem o site da Free Online, lá você vai escolher a sua cidade e lá, de acordo com a sua cidade, você vai escolher o plano ideal para a sua realidade, seja só de internet com TV ou internet gamer também, se você faz streaming, por exemplo, precisa de uma internet de qualidade, que é inclusive a internet que nós temos aqui no nosso estúdio, fornecida pela Free Online. Então acessa aí e confira. Internet rápida que cabe no seu bolso é Free Online, que ela é top, é você feliz. Também nós temos nosso grande parceiro em Nova Friburgo, que é a Soneca Home. A Soneca Home fica localizada ao lado da Carrapeta, ali no bairro Duas Pedras. E lá tem estacionamento exclusivo para os clientes, para você poder fazer suas compras com tranquilidade. E lá você vai encontrar verdadeiros especialistas que vão te orientar no momento da escolha dos móveis aí para sua casa, para o seu escritório, também na escolha aí dos móveis para o seu quarto, para sua sala. Tem arquiteto lá também para te auxiliar, então é bem legal. Então aproveite, aqui no QR Code tem as novidades que está disponível lá na Soneca Home e lá você vai bater um papo bem legal com todos os consultores que vão poder te auxiliar. Transformamos casa em lar é o lema da Soneca Home. Então vai lá e confira, faça a decoração da sua casa, os móveis com qualidade na Soneca Home. Acesse o Instagram, @SonecaHome e confira. Assim também nós temos um grande parceiro, que também está em toda a nossa região há mais de 30 anos, que é o SAF Assistencial. E recentemente o SAF Assistencial lançou o SAF Pet, exclusivo aí para o seu melhor amigo, para o seu cãozinho de estimação. Você consegue incluir agora o seu cãozinho no seu SAF Assistencial a partir de R$15, com descontos em clínicas veterinárias, pet shops, e quando ele falecer, quando a gente perde o nosso melhor amigo, o nosso cãozinho, o que a gente faz? Aonde que a gente vai enterrar o nosso cãozinho? Pensando neste problema, a SAF Assistencial, com o Memorial SAF Pet, criou o crematório. Então você pode cremar o seu cãozinho agora lá no SAF Memorial SAF Pet, lá em Nova Friburgo. Foi lançado agora recentemente. No meio desse episódio aqui vai ter um vídeo institucional também do SAF, vai mostrar com detalhes como que funciona, como que é o atendimento lá. Então é bem legal. Então vale a pena. Procure a loja SAF mais próxima de você, associe-se, amigos fazem planos. SAF Assistencial. Gratidão a todos vocês, parceiros do nosso programa. Como eu disse aqui, graças a vocês, a gente tem bate-papos sensacionais como o de hoje. E você que está assistindo nosso podcast, dê preferência também aos nossos parceiros. Bom demais. Natália e Mara. Vou te chamar de Mara, pode? Ela te chamou de Mara, eu falei assim, eu vou tomar liberdade para chamar de Mara. Eu já nem consigo chamar de Maraísa. Pode sim, antes claro. de a gente começar a falar sobre a questão desse parto humanizado, parto natural, eu quero conhecer um pouquinho sobre vocês também. Como que vocês se interessaram por esse assunto? Como que vocês entraram na área da saúde? Conta um pouquinho pra gente como que foi. Desde criança já brincava de médica, de enfermeira. Como que foi essa entrada na área da saúde para vocês? Eu, quando era adolescente, criança, queria fazer medicina.
e comecei a fazer o cursinho e tive a oportunidade de cuidar das minhas 2 avós nesse período, e uma delas teve câncer de mama e ficou internada, e aí que eu fui ter acesso mesmo como que é assistência. E eu falei para minha mãe e meu pai, falei assim, não, eu quero ser enfermeira. E mudei a rota, eu falo que eu escolhi a enfermagem e a enfermagem obstétrica me escolheu. No final da faculdade, da graduação, eu participei como coletadora de dados de uma pesquisa que foi a primeira até então feita, né, a nível nacional, que chama Nascer no Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde com a Fiocruz, que traçou o perfil, né, da assistência obstétrica no nosso país e o perfil da mulher que pare, no Brasil. E eu coletei dados lá na minha cidade, em Uberlândia, e em Uberaba também. Fiz faculdade em Uberlândia, né? Sou de Uberaba. Uhum. E aí o treinamento foi em Belo Horizonte. E aí cheguei lá que eu fui conhecer, porque na minha realidade, no Hospital de Clínicas onde eu fazia faculdade, não tinha enfermeira obstétrica, não tinha essa especialização. E no treinamento, para poder fazer essa entrevista dessa pesquisa, né, eu conheci o Sofia Feldman, que é um hospital em BH, e cheguei lá, as mulheres no Hospital do SUS, né, uma instituição filantrópica, tendo parto na banheira, só tinha enfermeira, chamava o médico, era o pediatra, uma casa de parto do lado, que até o pediatra não precisava de chamar, né, ficava tudo com assistência integral com a enfermeira. E aí me encantei e fui fazer a residência, acabei passando na UFRJ, mudei para o Rio para fazer a especialização. O modelo no Brasil hoje segue muito o modelo europeu, né, que a enfermeira obstetra, ao terminar a residência, ela tem que ter habilidade e competência para acompanhar a gestante no pré-natal, o parto e o pós-parto, além de acompanhar esse bebê também até 2 anos de idade, que é a puericultura. No SUS isso funciona, né, em algumas cidades, né, já tem essa inserção da categoria e outras a gente ainda está caminhando ainda, né. E depois na residência eu fui trabalhar numa maternidade que era o campo de prática, né, da residência, que é o Maria Amélia, onde a gente se conheceu. Nath foi para fazer residência lá também e a vida une propósitos, né? Acabei sendo chamada para trabalhar em Friburgo e com uma médica, a Ana Carolina Birrame, e sozinha uma andorinha só não faz verão, né? Ainda mais para trabalhar com parto. E convidei a Nath, depois a gente teve também a chegada da Raquel. E estamos aí na cidade, eu vim em 2019 e você foi em 2021. E até então estamos aí trabalhando na região com essa assistência, não só ao parto, né? Mas no pré-natal, no pós-parto. Legal, legal. E você, Natália? Então, a minha história é que na faculdade de enfermagem mesmo, quando chegou na disciplina de saúde da mulher, eu me encantei. Quando eu entrei na faculdade de enfermagem, eu já me encantei, né, por essa questão do cuidado, que a gente está sempre muito próximo ali, muito junto do paciente. E aí, na disciplina de saúde da mulher e obstetrícia, eu lembro que eu quis ficar no campo de prática, no hospital lá. Eu fiz a faculdade em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, então é uma cidade que é interior também. Uhum. E há quase 10 anos atrás, né? Eu acho que se já não tiver de formada, apesar da cara de novinha, a assistência ao parto ainda era muito violenta lá também, né? E aí eu lembro que eu fiquei horrorizada e a professora de saúde da mulher, na época, a Lilian, ela era tinha morado no Rio e colocou a gente para ver o documentário do Renascimento do Parto, que é um documentário muito incrível, assim, que mostra realmente a realidade da obstetrícia, né? No Brasil. No Brasil, esses partos mais violentos e aí as alternativas que tem. E aí naquilo, e com a orientação, né, da Lilian, na época, eu vi que a enfermagem obstétrica era uma especialização que eu poderia seguir depois da formação e que era possível, né, parir de outro jeito, assim, dava uma autonomia para a gente, para a enfermeira, assim, que eu achei das áreas de especialidade que o enfermeiro pode fazer, né? É uma autonomia grande na área da obstetrícia e é uma oportunidade mesmo de transformar as experiências, né? Porque eu lembro que nesse hospital eram partos muito violentos, um obstetra antigo, assim, que às vezes fazia aquele corte, sabe, no períneo das mulheres, que ainda é muito comum, né, a episiotomia. Subir em cima da barriga. E aí ele fazia isso sem fazer anestesia, sabe? E eu ficava, meu Deus, tipo, não é possível que para ter um bebê precisa ser assim, sabe? Aí eu até ficava horrorizada, falava, não, se for para ter um parto assim, eu prefiro ter cesárea, porque, né, te dou pelo menos na cesárea, eu vou ter anestesia ali. E aí eu entendo que às vezes muitas pessoas têm medo do parto normal por isso também, né? Por achar que vai ser uma coisa ruim, sofrida, né? Que é uma coisa, né, violenta e tudo. E infelizmente ainda é muito violento, né? Em muitos lugares, em muitas
situações, assim, mas não deveria ser, porque é isso, com esse filme, esse documentário, né, quem quiser assistir, já tem 3, né, mas o primeiro, acho que pelo menos para mim, foi o mais impactante, e a gente vai pesquisando e vai vendo que o nascimento não precisa ser uma experiência trágica, né, que mesmo sendo parto normal, que a gente sabe que tem dor pra caramba, né, a gente não pode iludir, enganar, assim, não é fácil. A dor faz parte do processo. É desafiador, né, você ter um parto normal ali, mas a gente acredita e já provamos aí nesses anos, né, que com apoio, com informação, com acolhimento, dá para ser um dia de memórias boas, né, e com os benefícios para a saúde também, né, da mãe e do bebê, porque é isso, a gente incentiva, não a gente, né, mas a Organização Mundial de Saúde e tudo, por conta dos benefícios mesmo que tem da via de parto normal, né, para a maioria das mulheres e para a maioria dos bebês. Então, foi assim, aí eu fiquei horrorizada e soube que existia essa outra possibilidade, e aí prestei a residência, né, a prova para a residência de obstetrícia na UFRJ, passei e me mudei para o estado do Rio também para fazer. E aí conheci Mara, né, na residência, nesse hospital que a gente trabalhou junto. Maraísa mudou para Friburgo, me chamou, falou da proposta, eu decidi que fazia sentido com o que eu queria também, assim, a longo prazo, e estamos aqui trabalhando, né, nesse processo aí, não só do parto, mas de uma gestação e um pós-parto mais confortável aí para as mulheres, né? E tem a criança, viu, que já nasceu com a gente. Legal. Graças a Deus. Legal. Qual o nome do documentário, do filme? O Renascimento do Parto. O Renascimento do Parto. Acho que vale muito a pena, assim, quem tá gestante, quem tá nesse universo, assistir, agora, né, sabe? iniciando. Vou assistir. Legal. A gente ouve muito falando sobre violência obstetra, né? Que as mulheres, às vezes, sofrem a violência e nem percebem que estão sofrendo uma violência, né? Hoje, o que vocês trabalham, né, no psicológico mesmo dessas mulheres que têm medo, por exemplo, do parto natural? O certo é natural, normal? Qual é o certo a falar? Parto normal. Saiu via vaginal. Okay. Parto natural quando não tem nenhuma intervenção. Não precisou de romper bolsa, não botou no sorocostocina, não fez analgesia. Isso é um parto natural, que o corpo da mulher evoluiu e o bebê pariu. E aí, depois de fazer uma analgesia, mas isso, assim, termos mais técnicos, né? Certo. E a questão do parto humanizado, né? As pessoas acham que tem que estar dentro da banheira, com a luz apagada, né? Sim. E não é isso, né? A humanização é permitir a mulher ter escolhas conscientes, né? E respeitar também a fisiologia, porque o obstetra é o profissional que está ao lado, seja ele médico ou enfermeiro. Porque a grande maioria das mulheres vão gestar e parir muito bem, obrigado. Então, o nosso movimento é de vigília, de estar ao lado para assegurar que esse processo vai acontecer de forma saudável. Legal. Então, não é estar à frente da mulher, fazendo por ela o que o corpo dela vai fazer, porque isso acaba, essas intervenções desnecessárias, coloca a vida dela e do bebê em risco, e nem ser negligente, estando atrás e não identificando situações que precisam de intervenção. Certo. Então, é um acompanhamento mesmo, né? E aí, a humanização que a gente faz para poder prevenir, né? Isso é a conscientização, que na hora do pré-natal, por mais que, eu faço pré-natal particular, a médica fica 1 hora comigo lá, não dá para conversar sobre tudo e ainda acompanhar essa gestação com pedidos de exame, né? Checagem desses exames também. Conversa, mas é muito ainda superficial, né? E nós temos consultas no pré-natal justamente voltadas para o que o casal precisa saber para viver essa jornada, né? E ali, a partir desse momento, tomar essa decisão, se quer ter a via de parto normal, ou se quer entrar em trabalho de parto e operar, fazer a cesárea, né? Ou seja, a mulher ter uma escolha consciente, ter essa oportunidade de ser protagonista do processo. Sim, perfeito. E aí, puxando esse assunto, né? O que hoje seria considerado uma violência obstetra, por exemplo? Porque como eu já li algumas notícias que muitas vezes as mulheres que passam por essa situação, elas nem notam, elas também estão num momento tão vulnerável que elas nem percebem que estão passando por uma violência, né? Como que se identifica isso? Como que um acompanhante, o que ele deve ficar prestando atenção nos detalhes, para a gente poder entender também o outro lado, também para as pessoas poderem compreender por que buscar um parto humanizado também, por que buscar um acompanhamento diferente e não colocar ali, minha primeira opção, cesariana, pronto.
que a gente pode entender que tem nesse outro lado, né? Então, são vários tipos, né, de violência obstétrica que existem, mas eu acho que os mais clássicos que a gente pode falar e que infelizmente ainda acontecem muito seria realmente a episiotomia, que é esse corte no períneo sem o consentimento. Ou com ar de amabilidade, né? Vou cortar aqui para te ajudar. Né? E os estudos mostram que não tem necessidade, né? Isso. Outra coisa, a realização de rotina. De subir em cima da barriga da mulher para empurrar ali, para facilitar a saída do bebê, né? Que é o que a gente chama de manobra de Christeller, que já é, né, vetada, mas ainda é praticada em muitos hospitais, né, por muitos profissionais. Então, isso são informações que o acompanhante tem, mas também, assim, mesmo o acompanhante tendo essas informações, a gente sabe que quando você está ali no cenário, imagina o momento do nascimento, né? O seu filho nascendo, né? Você está num hospital, você está com um médico ali te falando que tem que fazer alguma coisa. Então, entra aquela questão da segurança do bebê, né? Então, você meio que acaba quase que aceitando qualquer coisa para segurança passando por aquilo ali. Então, ter um documento chamado plano de parto, né? E isso é muito importante, principalmente para quem vai ter o seu bebê, assim, num plantão, com uma equipe que não conhece, né? Você não sabe, você vai conhecer o profissional, o médico que vai te atender ali no dia. Dá uma pesquisada antes, sabe? Sobre modelos de plano de parto, que tem alguns modelos prontos já na internet, mas claro que é tudo adaptável ali, para você já chegar no hospital, na instituição, com esse documento da onde vai estar expresso os seus desejos para o dia do nascimento do seu bebê. É como se fosse uma carta, né, para essa equipe que vai te receber. Legal. O que você gostaria que fosse feito. Aí também, né, na oportunidade, pesquisa sobre, né, essa assistência, igual essas duas coisas que a Nath falou, né, esses procedimentos, a manobra de Christeller e a episiotomia, colocar lá, né, que não gostaria que fosse realizado, o bebê nascer e ficar no contato pele a pele, mamar, né, na primeira hora. Então... Mas acho que uma coisa também que eu pensei agora aqui, que é muito comum, é a violência psicológica também, né, que a gente não fala, e que é uma violência obstétrica, né, que muitas mulheres, eu lembrei daquele caso da Chantal, né, que é famosa pra gente ver como que não tem distinção SUS, né? De classe social para ser mulher, né, a gente tá sujeita a sofrer violência mesmo, porque você vê um Chantal famosa, né, blogueira, financeiramente bem sucedida, contratou um dos médicos mais caros de São Paulo, equipe e tudo, e passou por um parto super violento, em que ele falava que ela estava fazendo força errada, que ela não estava ajudando, ficava com o dedo ali, né, no períneo toda hora. Então, isso são tipos de violência obstétrica, né, porque se você está durante o parto e a pessoa que mais tem interesse que o bebê nasça é a mulher, né, e tem alguém ali, ao invés de te ajudar do seu lado, só falando, você não está fazendo errado, né, que isso e aquilo, isso é uma violência. E nesses casos, principalmente mais explícitos, assim, acho que um acompanhante orientado é o momento de se posicionar, sabe? Quando é possível. Mas eu acho não, assim, só de você chegar numa instituição com educação, obviamente, mas com um plano de parto, isso já mostra para a equipe que você não é leigo de tudo. Sim. Que você já tem um acesso ali a... E tem até estudos que falam, né, que diminui a incidência de violência obstétrica você ter o plano de parto, que é um documento que tem validade jurídica e que é incentivado pelo Ministério da Saúde, né, para que seja feito. E eu falo que muita gente nem sabe que pode pedir as coisas, né? Porque no plano de parto, além sobre da violência obstétrica, uma coisa que é muito importante também é colocar sobre a hora de ouro, sobre a primeira hora de vida do bebê, né? Que as pessoas acham que é necessário para o bebê ser pesado, ser medido, vacinado. Que se não fizer isso imediatamente, vai fazer algum mal para a criança. E a gente até ri muito, né? Que tá lá na sala de parto, aí quando vai ligar para a família, a primeira pergunta da avó, pesou quanto, né? Então muito cultural. Não quero nem saber se tá vivo, se tá tudo bem. Pesou quanto. Isso aconteceu comigo também. Isso acontece nas melhores famílias. E isso é indiferente, né? O bebê não vai engordar nem emagrecer se fizer essa pesagem uma hora depois. Exato. Porque já virou um protocolo, uma rotina, entendeu? E aí, às vezes, as pessoas nem sabem que tem esse direito e que seria importante ter o seu bebê no seu colo ali na primeira hora de vida. Eu não sabia, por exemplo. Muita gente não sabe. Antes, né? Porque esse contato pele a pele, né? Esse momento ali da chegada do bebê tem uma descarga de ocitocina muito grande, que é o principal hormônio que a gente tem
mãe aí, né, da gestação e do pós-parto, é o hormônio que vai fazer ter a ejeção do leite, né? Então, por isso que se a gente possibilita que esse bebê fique com a mãe ali na primeira hora, as chances de sucesso na amamentação são maiores, a gente regula a temperatura do corpo desse bebê, a gente tranquiliza essa mãe, que muitas vezes na cesárea a mulher tá ali, né, às vezes com o braço aberto, assim, a equipe conversando de outras coisas, falando né? do jogo de futebol, nada a ver, e o seu bebê que acabou de nascer, cadê? Você é a última pessoa que vai ver o bebê. E essa questão da ocitocina também, para a mulher, um benefício é de auxiliar o útero a contrair, né? Depois que o bebê e a placenta saem, seja parto normal ou cesárea, isso acontece. E a ocitocina, ela faz essa contração para involução do útero. E quando não acontece isso, a mulher está diante de um quadro de hemorragia, que infelizmente é a segunda causa de mortalidade materna, que pode acontecer imediatamente, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês depois do parto. Então, a prolongamento ali da amamentação, esse bebê continuar mamando, vai prevenir essa hemorragia, e na sala de parto principalmente. Vai ajudar na dectação, que é a saída da placenta. Porque a primeira hora é a hora que a gente tem um risco maior de hemorragia, né? Por isso que mulher. Então, essa hora ela é essencial não só para a mãe, mas também para o bebê, independente da via de parto, né? Sim. Estando bem mãe e bebê, que fique nesse contato pele a pele, que a ocitocina é o hormônio que a gente fala do amor, né? Quando a gente está dando carinho, recebendo carinho, a gente produz ocitocina. E hormônios como da ansiedade, do medo, né? Que é cortisol, adrenalina, inibe a produção de ocitocina, né? Sim. Então, infelizmente, o que é feito, a maioria das assistências, é contra a fisiologia, né? Só que isso é uma mudança realmente cultural mesmo. Então, para as mulheres saberem, eu acho que é importante falar disso para se conscientizar, né? Que tem essa oportunidade, essa possibilidade, mas também para não ficarem se sentindo mal, sabe? Se não tiver essa hora de ouro e às vezes ficar pensando, não é para pensar que não vai amamentar por isso, não, porque tudo são um conjunto de fatores, né? Sim, mas saber que isso conta, que isso influencia. E esse acompanhante, né, de estar entendido disso, ele vai questionar o profissional lá na hora. Tá levando porque realmente precisa? Pode fazer isso depois? Porque está usando do serviço, você deve questionar, né, a conduta. Com certeza. E o que está fazendo com seu filho, você tem que saber, Brasil. Não, verdade. E falando sobre essa questão da pressão psicológica mesmo, chega até a uma violência psicológica, eu penso que isso para a mulher, no momento que ela descobre que está grávida, já é uma pressão psicológica para ela, que acompanha durante esses 9 meses e aí no dia do parto mais ainda. As pessoas, né, em volta, elas começam a encher a mulher de perguntas de uma forma que ela já ali nos primeiros meses acabou de descobrir, ela já tem que começar a planejar o parto que vai ser lá na frente. Vocês que acompanham, né, várias mulheres, né, e durante esses 5 anos como empresa, mais de 5 anos já como profissionais, como que a mulher deve se preparar para esse momento? O que ela precisa colocar ali, sei lá, como um checklist? O que ela precisa se preocupar verdadeiramente para que ela tenha uma gravidez tranquila e para que quando chegue esse momento ali não é nono mês, né? Não é semanas, é 38 semanas. A partir das 38 semanas que está chegando perto ali do parto, para ela ter um momento tranquilo, não ficar desesperado. Assim, o que vocês têm como... Na minha opinião, acho que primeiro começou a descobrir que está grávida é ter um profissional que você confia, que trabalhe baseado em evidência para fazer seu pré-natal, né? E isso é o primordial. Tá. Porque um pré-natal bem feito diminui muitas intercorrências, né? Aí não só na gestação, mas na hora do parto também, né? A gente que já trabalhou no SUS muito tempo, que infelizmente é uma realidade completamente diferente aqui do particular, da rede suplementar, a gente via que acontecia na hora do parto, que muitas coisas poderiam ter sido prevenidas, né? Anteriormente. Mas eu acho que qualquer pessoa, qualquer gestante, né, que se descobre grávida, eu acho que o principal é focar na informação de qualidade mesmo, né? Ter igual a Mara um profissional ali de referência que você possa ter para buscar informação sobre as fases que você vai viver minimamente, né? Porque principalmente quando é o primeiro bebê, tem muita dúvida ali sobre o parto. Eu acho que tudo tem as etapas, não adianta ali desde 12 semanas, desde o primeiro trimestre, você já tá pilhada, ansiosa, como que vai ser o parto, porque tem as outras fases da gestação, né? Mas aí, né, já tem ali o seu pré-natal, tá fazendo com obstetra particular, ou então no posto de saúde, ou seja, onde for, chegou ali no segundo trimestre, que geralmente é quando as coisas amenizam um pouco em relação a sintomas, né? Não que é só no segundo, mas antes disso, se tiver oportunidade, já começar a pensar sobre parto. Mas eu acho que o segundo trimestre seria um momento oportuno
oportuno pra gente começar. Também, né? Sim, é a hora que vocês entram no... Exato, para começar no já planejamento. a pensar mais na chegada desse bebê, né? Tá, na minha realidade, né? Com o hospital que eu tenho, com a equipe que eu tenho, quais são as opções que eu tenho aqui? O que eu desejo mais? Um parto normal ou uma cesárea? E aí ir atrás de profissionais que vão ter comungar dos mesmos desejos, né? Ter o mesmo perfil, a mesma visão. Então, nesse pré-natal, conversar, né? Não, eu já tenho o desejo de ter parto normal. Então, na primeira consulta, já conversa com esse médico, vê se ele acompanha parto normal, né? Se ele não acompanha, se ele tem alguém para poder te indicar, né? Ou se não acompanha, não vai ser particular, vai ser pelo plantão, como que deve proceder, né? Os exames ali que explique, você tem a oportunidade de questionar, né? Então, entender o que está acontecendo com você, não só na gestação, e se preparar aí para o parto. E eu acho que além do parto, né? Porque o parto é isso, tem algumas que vão escolher optar pela cesárea, outras vão optar pelo parto normal, mas nessa preparação, assim, de informação, o que vai ser importante para mim ali, depois, né, com a chegada do meu bebê? A amamentação, gente. Porque, assim, independente se vai ser parto normal, se vai ser cesárea, né, esse bebê vai mamar e é muito importante se preparar já no pré-natal para isso, né? Porque realmente você já chegando no pós-parto ali com uma base, você evita intercorrências ali, dificuldades que acabam levando a um desmame precoce, né? Que é uma coisa que a gente não deseja ali, pela recomendação. O ideal é 6 meses de aleitamento materno exclusivo, né? Estando tudo bem. Então, acho que se preparar para essa amamentação de alguma forma ali também, independente da via de parto. Porque a amamentação é uma prática, né? Onde a repetição vai levar à excelência. E também é muito cultural. É muito forte a indústria alimentícia, né? Com a venda da fórmula. E a mulher inserida no mercado de trabalho, infelizmente, né, as diretrizes não conversam. São 6 meses exclusivos, mas 4 meses de licença, né? Então, não bate. E aí, essa mulher que volta, ela é mais desafiadora ainda, essa amamentação, esse retorno ao trabalho, comparado com outras que podem ficar um pouco mais. Mas saber sobre os tipos de leite, como que essa pega essa posição. Eu brinco, falo que são as tretas com a teta, né? Saber quais são as intercorrências, como prevenir, quais são os sinais e sintomas, como tratar. Como faz pra trazer né? trazer o marido e quem vai ser sua rede de apoio. A minha sogra vai ficar comigo nos primeiros dias, né? Traz ela também, porque é muito difícil o puerpério com privação do sono, oscilação de hormônios, a adaptação do bebê à vida extrauterina, adaptação desse casal com esse bebê ali na casa deles, né? É um turbilhão. E aí, se tiver cada um falando uma coisa, eu quero amamentar, mas aí minha sogra deu fórmula e fica falando, ou deu espeta, que vocês falam bubu, né? E aí eu já li que não é legal, não sei o quê, e aí fica aquela discussão que não é o momento para isso. Então, se todo mundo preparar junto antes, né? A tendência é a gente amenizar esses desconfortos aí e favorecer a prática da amamentação. Porque, infelizmente, a gente estava até conversando antes, a média nacional de amamentação no Brasil é de 54 dias. E 6 meses são 180, é menos da metade, né? Então, assim, poucas mulheres conseguem amamentar até 6 meses, né? E passar disso, menos ainda. E tem países que estão piores que a gente ainda. Mas a amamentação ainda é muito desafiador, porque, além de tudo isso, os profissionais também não se atualizam. Às vezes, o desmame começa lá na maternidade. A mulher sempre tem um defeito, né? O bico é assim, não sei assado, não tem leite direito, né? De fórmula na mamadeira, e aí para você desfazer uma confusão depois é mais difícil. Sim. Então, assim, a experiência do parto também, uma boa experiência, seja de cesárea ou de parto normal, ela vai influenciar nesse pós-parto, né? Que a gente sabe que é desafiador para a maioria das mulheres, né? Sim. Que a gente fala muito ali do parto e tudo, porque é isso, ainda tem muito mito, falta muita informação sobre, né? Tem muitos medos e tudo, mas é um dia, gente, né? Sendo 24 horas ali. Agora, o pós-parto, a amamentação, costuma ser mais desafiador, porque é uma fase que a mulher também já está emocionalmente instável, né? Já está mais abalada. Então, para você aprender tudo ali no meio do olho do furacão, ou ficar ali no pós-parto ouvindo milhões de pitacos, um fala que você tem que fazer assim, sua sogra fala assado, sua mãe assim, é mais difícil do que se você já tiver
tido uma base no pré-natal e que a sua rede de apoio também tenha, né? Que a gente sempre incentiva que nessas consultas esteja junto à rede de apoio, que as pessoas que vão viver esse processo com a mulher também entendam, né? Para tornar isso um pouco mais leve ali, porque sendo mais leve, vai ter mais chance dessa amamentação ter sucesso, porque muitas vezes as mulheres desmamam por cansaço, por exaustão, porque às vezes a produção de leite diminui mesmo pela falta de divisão de tarefas, né? Então... Aí a chupeta e uma madeira acaba ganhando. Exato. Supertal, há mais de 100 anos no seu dia a dia. Tem mais cuidado no atendimento. Vem pro Supertal, somos sua família. Qualidade de geração pra geração. Pode entrar, a casa é sua. Supertal Supermercados. Há mais de 100 anos no seu dia a dia. Supertal é tudo de bom. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Sejam muito bem acolhidos ao SAF Pet Memorial. Esse espaço foi criado com muito carinho, com muito respeito e com um propósito muito especial. Cuidar de você e da sua família no momento de despedida do seu pet. Por isso aqui, cada detalhe importa. Cada ambiente foi pensado e planejado para dar uma despedida digna para o seu pet e acolher a sua família. E é claro que nós temos uma equipe para te atender de forma 100% humanizada. Sinta-se acolhido por todos nós. Estamos preparados para receber você aqui. E é engraçado como que isso é cultural mesmo, né? A minha mãe, ela fala que eu parei de ter alimentação única ali pelo peito, né? A amamentação, com 2 meses. Porque a minha avó, hoje falecida, né? Ela cismou que o leite estava fraco. Que eu começava a chorar, ela botava no peito, mamava e depois mesmo mamar continuava chorando. Aí na cabeça da minha avó, o leite dela tava fraco e não tava matando a minha fome. Aí a minha mãe conta que teve um momento que a minha mãe foi tomar banho e aí ela ficou sozinha, a minha avó ficou sozinha comigo. Aí ela botou o leite de vaca
de vaca, não é fórmula. Estamos diante de um sobrevivente. Leite de vaca. Eu sou um sobrevivente. Ele botou na mamadeira pequenininha. Toma. E tomei. Toma. E aí na cabeça dela foi o quê? Eu tava 5 com horas fome. seguidas. Mas aí a minha mãe fala o quê? Que depois disso, por ter sido fácil a mamadeira, eu desacostumei a fazer a pega. Não ficava mais com a força de puxar. E aí o peito dela... A gente fala que o bebê é um mini ser humaninho, a gente quer o que é fácil nessa vida, né? Exato. Então a maioria se acostumar que consegue ali, né, com a mamadeira, sem fazer tanto esforço, né? Vem mais rápido ali, acaba que depois faz a confusão de bico que a gente fala, né? E recusa o peito também, da mãe, né? ali. Então... E de fluxo também, porque no peito não sai leite o tempo todo. Né? Depende da ação da ocitocina. Lembra que a gente falou lá, na hora que nasce, né? Que o leite é injetado pela ocitocina, o útero contraído. E a ocitocina é um hormônio pulsátil, que vai e vem. Então, quando tem a produção da ocitocina, abriu a torneirinha. Passou o efeito da ocitocina e essa torneirinha fecha, né? Certo. Então, por isso que o bebê faz 2 tipos de sucções, que é a nutritiva e a não nutritiva, para estimular a produção dessa ocitocina e a injeção do leite. E, infelizmente, é unânime, né, essa crença do leite fraco. E não existe leite fraco, né? O que pode acontecer da mulher não estar produzindo o volume que o bebê precisa. Mas é um alimento que é de humano para humano, que é ideal na quantidade, né, na forma como vai ser absorvido por esse sistema gastrointestinal imaturo, né, que está em desenvolvimento. Porque se nascesse pronto, ia nascer comendo arroz, feijão e carne, né? E aí a gente volta na questão da importância da preparação ali no pré-natal sobre isso, né? Que a gente tenta falar nas consultas, assim, em cursos de preparação para amamentação e para os cuidados com o bebê, da rede de apoio entender, né? E da mulher, que o bebê não chora só de fome, né, gente? Que no primeiro mês o recém-nascido vai chorar, é o único jeito que ele tem de se comunicar, né? Então vai chorar porque tá com fome, porque tá com vontade de fazer cocô e não consegue, porque a fralda tá suja, por vários motivos. Frio, calor. Com uma semana de vida, quando o bebê chega na casa de vocês, você ainda não conhece. Depois você passa a identificar que choro ali, você já sabe, né, tá com cocô e tal, mas no início não sabe ainda. Então, tentativa e erro. Exatamente. E aí, quando a mulher fica ouvindo um monte de palpite, aí é mais fácil de acabar virando aquela bola de neve, levando ao desmame, coisas que frustram as mulheres muitas vezes, né? Sim. Porque a gente vê que em relação à via de parto, né, Mara, se quer parto normal ou cesárea, tem muita divisão ainda, mas sobre a amamentação é unânime, né? Praticamente. Todas as mulheres querem amamentar. E aí, se você não consegue por algum motivo ali, né, fica com aquela coisa de frustração. Sim, de culpa, né? De culpa. E muitas vezes é por uma falta de apoio profissional mesmo, de uma orientação ali. Porque nas consultas a gente sempre tenta, o sinal de fome do bebê, a gente esclarece, né, o que de sociedade. Mas ensina para a rede de apoio também novas formas de acalmar esse bebê, né? Porque assim, quando não for fome, que essa rede de apoio também saiba mexer com esse bebê, fazer uma técnica ali para acalmar, para relaxar, para dar um descanso ali e não ser tudo só peito, né, o tempo todo. Então tem várias estratégias que a gente pode usar para tornar esse puerpério, né, principalmente esse primeiro mês aí, um pouco mais leve na medida do possível. Até porque a mãe, ela precisa de um tempo para se recuperar também, né? Porque no começo tem que mamar de 3 em 3 horas, né? Sim. Não pode passar de 3 horas, na verdade, sem mamar, né? Não é que tem que mamar de 3 em 3 horas. Geralmente, após a primeira consulta com o pediatra, e à medida que for tendo ganho de peso, né? Aí... Geralmente, a maioria dos pediatras pede assim, porque o bebê nasce pesando um tanto e sai do hospital com um peso menor, né? Desincha e pode perder ali uma até parte 10%. do peso. E aí, na primeira consulta com o pediatra, não que esse bebê tenha que ter recuperado o peso de nascimento ainda. A grande maioria nem recupera, né? Mas é para estar ganhando. Então, a maioria dos pediatras, quando o bebê alcança esse peso de nascimento, suspende essa regrinha de 3 em 3 horas. E aí vira livre demanda. Entendi. Eu quero entrar aqui mais aprofundado nessa questão da ocitocina, que eu acho que é interessante a gente abordar como que isso daí também é gerado e a importância do descanso da mãe para isso acontecer. Enfim, eu vou aprofundar. Mas você falou que eu sou um sobrevivente por ter tomado leite de vaca, né? Eu queria poder falar um pouquinho, até para conscientizar o pessoal mais antigo, que talvez você vai receber esse vídeo encaminhado por alguém mais jovem, que fala assim, tá vendo? Elas falaram lá que não pode. Eu vi um vídeo no Instagram que vai muito nesse jeito que você está falando aí, dessa informação que você trouxe, porque não foi nem leite, foi chá. Uma avó também deu um chazinho para uma criança com 2 meses também, a criança morreu.
chegou ao ponto de falecer. E aí a mãe tava gravando um vídeo, tadinha, triste, mas orientando como que é importante não ficar dando ouvidos para os outros, né? De falar, faz isso, faz aquilo, e aí fizeram um chazinho lá de camomila, deram na criança com 2 meses, e a criança foi parar no hospital e morreu. Eu queria entender a gravidade disso, né? De uma criança tão novinha, você oferecer algum tipo de alimento, seja o que for, fora o leite materno. Uns anos atrás, por falta de estudo mesmo direcionado para isso, a gente vai conversar, né? Igual você contou da sua avó, né? Bisavó, não sei o quê. Era comum dar chá, dar água, dar leite de vaca, de cabra, né? E que os estudos mostram, né? Que às vezes não tem um impacto imediato, assim, e culturalmente tem, né? Se não mata, engorda, né? Engordou tá ótimo, né? Porque bebê tem que ser gordo, né? Sim. Só que não é bem assim. Hoje em dia, com o acesso que a gente tem à informação e tantos profissionais que dedicam, às vezes, uma vida para estudar sobre isso, é extremamente importante a gente trabalhar baseado em evidência. E hoje a gente tem estudos que mostram que esse sistema gastrointestinal imaturo, né, não está preparado para digerir esse tipo de alimento. E que pode acontecer, né, às vezes até levar a óbito ou a ter impactos a médio e longo prazo. Igual o uso da fórmula. Quanto mais precoce, maiores as chances de ter alergia ou intolerância, né? Quando o adulto tem problemas, né, gastrointestinais, e aí acaba que não associa com, não mamou. Nem lembro disso, né? Infelizmente. Então, hoje, assim, é inadmissível, né? Porque a gente tem acesso, né, rápido ao Instagram e a ChatGPT, a Google, não sei o quê, né? Aqui também, né, os podcasts. Então, assim, tem muitas pessoas que vêm para trazer informação. Claro que falar até papagaio fala, né, Brasil? A gente tem que saber de onde está vindo essa informação, se é baseada em evidência ou em vivência, né? Em vivência, né, não dá, tem que ser baseada em evidência. E aí, mediante disso, ir a fundo, saber, pesquisar, porque a gente pesquisa tanta coisa, né? O custo-benefício de comprar um carro. Que carro que vai ser bom para mim? Né? Fazer uma viagem, uma casa. E para cuidar do seu filho, você não vai pesquisar também, né? Para saúde, promover saúde, porque o aleitamento tem benefícios, impacto na promoção de saúde de imediato, médio e longo prazo, até na velhice, né? Então, previne vários tipos de doenças. E aí, hoje em dia, infelizmente, é difícil, mas as pessoas precisam de abrir um pouco mais a cabeça também, né? A minha esposa, ela costuma dizer que tem uma frase que é muito ruim na visão dela. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Ela, na visão dela, não necessariamente. Não necessariamente, porque não quer dizer que a criança nasceu que nasceu uma mãe, porque as pessoas acham que a criança nasceu, você já sabe tudo. Não, na verdade, você não sabe nada. Não é instinto, né? Não é instinto. Você precisa estudar, você precisa ser curiosa, precisa buscar fontes confiáveis. Até a amamentação mesmo, não é instintiva. Nasce um bebê, nasce uma mãe que amamenta e um bebê que mama. Nem sempre essa chave e fechadura vai encaixar de forma harmônica e efetiva, que é o peito e a boca, né? E é uma prática onde a repetição vai levar à excelência. E o bebê nasce com aquele reflexo de sucção, de busca, mas no início muito tem que ser direcionado mesmo, né? A gente tem que ensinar esse bebê a mamar. É o que a gente fala, às vezes os desafios ali que levam ao desmame são vários, mas no início, né, pode ser dor, fissura, não conseguir ajustar ali. E isso depois que você consegue posicionar bem ali e o bebê aprende a mamar, deslancha, sabe? Então, que não são esses desafios que vão ficar se prolongando. Então, é importante também estar com dificuldade, buscar uma ajuda, porque corrigindo ali nesse primeiro mês, a tendência é de depois realmente deslanchar. Sempre pode ter alguma dificuldade, mas a maioria das vezes corrigindo no início flui depois, né, Marcos? Flui bem a prática, né? Muito bom. Eu falei aqui sobre a questão da ocitocina, né, que é um hormônio muito importante. A gente sabe que nesses primeiros meses, né, do pós-parto, a mãe ela fica muito sobrecarregada, né? Ela fica... tudo, a criança depende dela. Mas essa rede de apoio, ela também precisa ter um entendimento que nos momentos que a criança, por exemplo, não estiver mamando e ela estiver chorando, mas não é a questão do leite,
é necessário deixar essa mãe descansar, né? Porque a produção do leite, pelo que eu conheço, né, como leigo, ela tem também muita influência, o quanto que essa mãe também tem uma boa alimentação, que ela também tem um momento de descanso na medida do possível, mas para poder fazer essa reposição. Dependendo do tipo de alimento que ela come, pode dar cólica na criança ou não, ou isso não tem evidência. E, bom, eu tô trazendo aqui as coisas que já chegaram para mim. Sim. Aí eu tô jogando para vocês para saber se tem fundo de verdade ou não. Como que funciona essa questão, até para as mamães ou futuras mamães entenderem se, por exemplo, o que ela come vai interferir na qualidade do leite, se vai trazer essa cólica para a criança ou não. A área da saúde, a gente fala que não tem regra, né? Não Tá. tem como a gente colocar ali e falar que vai funcionar para todo mundo a mesma coisa, porque cada corpo vai reagir de uma forma, né? Cada bebê, cada mulher é de um jeito. Mas de evidência, a gente não tem nenhuma evidência de alimento que seja contraindicado para a mulher que está amamentando comer, né? Ok. Óbvio que são recomendados os mesmos cuidados da gestação, evitar excesso, né? De alimentos industrializados, chocolate, Quanto mais café. saudável, Exato, melhor, ter né? uma alimentação saudável, mas não que exista algum alimento, né, que não pode, tipo, feijão, às vezes as pessoas acham, né, não pode Brócolis. comer feijão, brócolis, não. Até porque isso pode dar hoje um desconforto, né, intestinal e amanhã não. Porque esse sistema gastrointestinal está em desenvolvimento. Então é tentativa e erro. A maioria das vezes é isso. Eu acho que as mulheres seria importante saber que a cólica dos bebês não é porque é alguma coisa que você fez de errado. Porque a mãe tem tudo para trazer, né? O que eu fiz de errado, o que eu tô comendo que eu não posso comer, não sei o quê. E é simplesmente o intestino desse recém-nascido que tá imaturo, tá amadurecendo. Por isso que começa, geralmente alivia esses episódios de cólica mais chatinhos, quando o bebê tem por volta de 2 meses e meio ali, que é quando essa maturidade gastrointestinal já fica mais completa, né? E ele também vai adaptando, né? Porque dentro da barriga não tem essa motilidade intestinal. Não é para fazer cocô e soltar pum lá dentro da barriga, né? Pode acontecer no final da gestação, a eliminação do mecônio lá intraútero, mas o esperado é que isso não aconteça. Então, aqui fora, quando começa essa motilidade, isso é desconfortável para o bebê até ele adaptar com isso, né? Com esse movimento peristáltico ali do intestino. Então, calma. E em relação à ocitocina para dormir, né? A ocitocina, ela anda assim com a melatonina. Até no final da gestação, a gente fala, né? Tenta dormir e acordar no mesmo horário, fazer ali uma higiene do sono, para produzir uma quantidade boa de ocitocina também, favorecer essa liberação. Porque a melatonina vai estimular. Tanto é que a maioria dos trabalhos de parto desencadeia na madrugada, né? Porque os bebês são de sacanagem com a gente, não, né? Por conta aí de andar junto esses dois hormônios. E aí a mulher, então, que está aumentando, se ela consegue dormir, que seja ali 1, 2 horas, já é bem restaurador, porque a ocitocina anda assim com a melatonina, né? Então, a amamentação dá certo, assim, né? Dá certo, assim, exclusivamente até 6 meses para uma mulher que está sozinha, é muito difícil mesmo. Então, por isso que cada vez a gente tem que incluir mais pessoas nesse processo, né? Porque tem uma frase, né, que precisa de uma comunidade, como é que é? De uma comunidade para criar uma criança, né? E, na verdade, com a evolução das coisas, ficou cada vez mais centralizado em uma pessoa, né? Que é na mãe. Aí fica muito essa carga, que eu acho que, não sei se sempre, mas por um bom tempo ainda vai ficar a maior parte, né, dessa carga. Mas eu acho que quanto mais a gente puder realmente trazer a importância da participação efetiva de um pai, que a gente vê que já está diferente, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Paternidade antigamente. A gente vê que isso já está melhorando, né, que isso está mudando. E então, é uma oportunidade mesmo. também, né, do pai quando vai trocar uma fralda, vai fazer para ninar, botar para rotar, de criar vínculo, né? O amor, ele é construído no dia a dia, né? Então, exercer essa paternidade ativa é uma oportunidade de criar vínculo com esse filho, né? E aí as mulheres também deixar, né? Que tem umas mães também que ficam, demora muito, né? Deixa que eu troco, né? Tem que Não, deixar. dá essa oportunidade, né? Para os dois estarem juntos ali, dar o banho. Então, assim, esses outros cuidados, o mais difícil está fazendo no Brasil, que é amamentar, né? Então, esses outros cuidados, deixa o pai ter essa oportunidade de fazer, né? E quando o pai é incluído já no pré-natal, né? Nesse processo, já se prepara junto, é muito mais fácil para o homem conseguir, né? Participar disso ali no pós, porque realmente a ficha de vocês cai que virou pai quando o bebê nasce, né? Então, por mais que só vá cair ali, às vezes fica mais inseguro se você nunca ouviu falar sobre o assunto ou nunca testou num boneco como que troca uma fralda, como que dá um banho. Às vezes você vai ficar muito mais apavorado e não vai querer nem encostar na criança achando que não consegue fazer nada, né? Sim. Então, assim, se você tem uma base, você vai com medo mesmo, que o primeiro filho dá medo ali quando vai fazer. Verdade. Mas aí você já vai um pouco mais
conseguindo contribuir, né? E a repetição leva à excelência, né? Daqui a pouco tô trocando fralda de olho fechado. Mas verdade. no começo precisa de tentar e de fazer, né? Essa questão da ficha cair só quando a criança nasce é bem real mesmo, porque quando a criança tá lá dentro da barriga, a mãe, né, igual a Thalia falava, conversa aqui com a barriga, e a gente fala, mas não é a mesma coisa, né? Muito abstrato ainda, a gente fala, né? a gente tá, oi, tudo bom? Vai falar o quê, né? E aí, só que na hora que você pega no colo, né? É uma pessoa ali, pronto, chegou. Calma, eu, 4 anos atrás, tive essa experiência com o João Felipe, que é o primeiro filho, e foi essa sensação aí, na hora de pegar no colo ali, que cai a ficha mesmo. Caramba. Eu acho que quando vocês têm alta do hospital, que chega em casa, vocês 3, sabe, com o primeiro bebê, deve dar aquele desespero de, meu Deus, e agora, né? Não tem uma enfermeira aqui pra eu chamar, pra me ajudar. O que eu vou fazer? Eu tive a grande sorte, nós tivemos a grande sorte da minha sogra, né? A mãe da minha esposa, estar perto ali também. Nossa, e como ela já passou pela experiência de ter uma filha, né? Ajuda demais. Já ajudou demais, né? Então, agora que a gente teve a segunda, né? Que é a Aurora, foi muito mais tranquilo pra gente, né? Porque a gente aprendeu ali 4 anos atrás como que era, e aí agora com a segunda, a gente sabe que não é desesperador, sabe? A gente tem o cuidado, mas... chora mesmo, né? Que não vai morrer. Porque no primeiro eu acho que tudo vocês acham que vai morrer, não, né, criança? Tudo acho que vai morrer. Não, pelo amor de Deus. E que vai morrer porque vocês vão matar, né? Eu vou matar meu filho. Fala que o primeiro filho é sobrevivente. Exatamente. Então agora com a segunda, por exemplo, o primeiro leve, né? tinha um medo, por exemplo, do cordão umbilical, né? Até cair. Agora com o segundo a gente já sabia cuidar, né? No primeiro não. O primeiro foi a minha sogra e minha mãe que deram a conta lá do... Porque tem a gente... muito mito disso também. E a gente tinha muito cordão. medo de inflamar, de sei lá o que o pessoal fala, né? Porque antigamente tinha que passar... Mal curado, foi um umbigo mal curado. Isso aí. Com esse umbigo pontudo pra isso fora. Aí, o pessoal fala. Isso é mais um mito. É mito? É mito. Aí, hoje em dia não se faz mais nada, né, no coto. É manter ele seco e limpo. Isso, né? Bota ali um álcool 70. Até essa recomendação saiu agora. Eu tô desatualizado. Por que a gente não teve esse podcast antes, né? Mas tá todo mundo aí vivo, tá tudo bem. Mas por que não tem nem mais essa necessidade do álcool? Porque é indicado o antisséptico para, por exemplo, criança que nasceu num ambiente que não foi via pública, né? Que não é estéril, como lá no hospital, né? E essa família não tem acesso ao saneamento básico, não tem noção básica de higiene, nem é o álcool que a gente passa como antisséptico. É outro produto. E o álcool acaba que ele queima um pouco a pele, né? Claro que ele favorece o umbigo a secar, mas os estudos observacionais que mostraram que é melhor manter esse coto sem molhar, então, no caso, dar banho depois que o coto cai. Ele cai mais rápido e tem menor incidência também de infecção, né? Então, não há necessidade de dar banho nesses primeiros dias? Não, o ideal é esperar o coto cair. Uau. Que geralmente acontece no máximo com 7 dias. Só que aí você vai falar hoje em dia que no Brasil é cultural tomar banho, a criança vai ficar 7 dias sem tomar banho, né? Ficam super horrorizadas. Mas não é o que suja, que é a genitália, né? O bumbum, isso vai ser limpo com água e algodão. E o resto do corpo não tem necessidade. Porque né? a criança não soa, né? Nesses primeiros dias. Não, e não nasce fedendo perereca, se saiu pelo, né? Ou nem muita quantidade de xixi pra vazar, assim, geralmente é mais pra frente, né? Porque no início ainda é pouca quantidade do leite ali, do colostro. E a questão da pele, né? Porque dentro da barriga é água, aqui fora é ar. E se a gente for pensar banho de banheira, Brasil, a criança sai com água com sabão no corpo, né? Então isso resseca ainda também, mais. Né, também. Então resseca ainda mais a pele do bebê. E se esperar esse coto cair, é o tempo que essa pele também vai adaptando ao meio aqui, que é ar. Faz todo sentido. Sim. E é o menos um estresse, né? Porque o banho, geralmente, se não Nossa, tem uma avó, evento, alguém pra né? dar, é aquela situação toda. Exato. Então, menos uma coisa, principalmente quando é primeiro bebê, não tem que ficar naquela pressão de que, meu Deus, se eu não der o banho, um dia a criança vai, né, ter uma infecção, alguma coisa. Não, né? Interessante. Interessante mesmo, porque agora, puxando na memória, com a questão da Aurora, que nasceu agora recentemente, uma das primeiras coisas que fizeram no hospital foi dar um banho nela. Foi botaram debaixo isso é uma informação importante, gente. Com menos de 24 horas de vida, não é pra dar mesmo. O Já Ministério tem da Saúde fala que é no explícitas. mínimo 24 horas. No mínimo 24. E assim, não é mudou o plantão e nasceu 9 horas da noite. Amanhã vem outro plantão. Aí já vai dar banho 9 horas da manhã? Não, mas tem só 12.
Não é para dar banho agora. Porque senão a gente tira uma proteção ali do corpinho do bebê, né? Aquele sebinho que às vezes nasce, né? Uma coisinha branquinha. Aquilo é absorvível, o vernix, né? Aquilo ajuda a regular a temperatura do bebê, né? Ajuda com a imunidade. Então a gente não porque precisa o bebê ficar esfregando, né? Pra tirar. Passa frio, né? Ele pode ter um desconforto, às vezes, respiratório. Tem que respirar mais rápido, né? Sim. Então, ele ainda está fazendo esse processo da termorregulação. Dentro do corpo da mãe é 36 graus. E aí, quanto mais precoce esse banho, maior a incidência de alergias, de dermatites ao longo da vida, né? Então, esses primeiros momentos da vida da criança determinam o futuro dela também. Também. Né? E se passou pelo canal vaginal, tem essa questão de imantar com a microbiota vaginal. E quanto mais tempo ficar em contato com essa microbiota, melhora o recrutamento de anticorpos e melhora a imunidade desse indivíduo. Um dos benefícios do parto normal é esse, né? Em relação à imunidade. Uma coisa que eu gosto de falar também de benefício do parto normal, que muita gente não sabe, é que as pessoas acham que às vezes faz mal pro bebê, né? Que machuca o bebê o parto normal, quando tá saindo ali, que é apertado, né? A saída da vagina. E, na verdade, pelo contrário, essa comprimida que dá no tórax, ali no corpinho do bebê, quando ele está saindo, tira líquido desse pulmão, né? Porque o pulmão do bebê dentro da barriga da mãe fica cheio de líquido, o bebê está engolindo, e aí, quando aperta ali no canal vaginal, já tira um pouco de líquido desse pulmão, que favorece a respiração desse bebê aqui fora. Que tem acontecendo no primeiro minuto de vida. Né? Então isso é mais um benefício, mais uma coisa bacana que muitas pessoas às vezes não sabem, né? Que o principal fator de risco, às vezes, para um desconforto respiratório ali do bebê é uma cesárea marcada, sem nenhum sinal de trabalho de parto. Porque aí o bebê não teve essa descarga hormonal avisando que esse pulmão, né, tá pronto para respirar aqui fora, não teve essa passagem no canal de parto. Então, não é que o bebê que nasce de cesárea agendada vai precisar de adaptar na incubadora, mas ele tem um risco maior do que um bebê que nasce de parto normal por conta dessa questão pulmonar. E as contrações, né, estimulam a produção de um hormônio, que é o surfactante, responsável pela maturação pulmonar. Então, até as mulheres que falam, não, eu quero parto cesárea, a gente até explica sobre isso e fala para ela considerar, né, entrar em trabalho de parto, começar a ter contrações, por essa questão desse benefício, né, de ter menor incidência de internação na UTI por desconforto respiratório, por ter passado por essas contrações. Que é até um caminho para a gente diminuir a epidemia quase de cesárea que a gente tem no Brasil, e vai ter a parideira, né? Começou lá e nem é tanto assim, e está evoluindo rápido. Às vezes surpreende, né? É verdade, é verdade. E interessante, e outro medo que normalmente as pessoas têm é a questão de passar do tempo, né? A criança ficou tempo demais e não nasceu. Essa da venda, gente, tem que... A venda cesárea agendada, vão ameaçar a criança de morte, né? É mais ou menos nesse caminho aí. Mas até quando? Obviamente, tem que ter o pré-natal acompanhamento, mas até 42 semanas dá pra ir? Não, uma gestante saudável, né, que é uma gestação que não alterou nenhum exame, todas as ultrações normais, tudo certinho, é seguro até 41 semanas de gestação. Pelo a gente Ministério aguardar da Saúde. Esse trabalho de parto começar. Mas quando a gestante tem uma diabetes, uma hipertensão ou alguma alteração de ultra, crescimento do bebê, muda, né? Essa idade reduz. A gente não pode aguardar até 41 semanas mais. Certo. Mas nos casos saudáveis, no Brasil, a maioria dos protocolos é 41. E não é um aguardar negligenciado, pelo contrário. A partir de 36 semanas, toda semana tem consulta com pré-natal. Chegou a 40 semanas, a maioria vai fazer uma ultrassonografia ou uma cardiotocografia para avaliar essa vitalidade fetal. Essa mãe tem que estar orientada dos sinais de alerta, da movimentação fetal, perda de líquido. Ela tem que estar sabendo, né, disso e de sinais de trabalho de parto também. Sim. Então, não só do trabalho de parto, mas também desses sinais de risco, né? Sim. Baixa movimentação fetal ou perda de líquido. Não que perder líquido seja um risco, né? Estando tudo bem, não é igual na novela, nem no filme, sai correndo que vai nascer, né? Mas não está sentindo nada e a bolsa rompeu, ela precisa sinalizar a equipe ou ir para um serviço de saúde para ser examinado, para avaliar essa vitalidade do bebê. E dependendo de como isso esteja, é possível até esperar algumas horas, que a grande maioria vai desencadear o trabalho de parto de forma espontânea, sem ter necessidade de indução. Interessante. Então, isso depende de cada mulher. Então, cada corpo, né, vai ter ali seu tempo ideal. Tem né? esses fatores, né, que são considerados para que dá segurança para a gente aguardar ou que é indicação de intervenção. Sim. Depois de vocês acompanharem tantos partos, já ajudarem a trazer tantas crianças para o mundo, mudou alguma coisa na visão de maternidade de vocês? Teve algo que na visão de vocês... Para mim, eu era muito romântica.
Eu tinha uma romantização, apesar de, quando minha irmã nasceu, eu tinha 12 anos. Aham. Mas não foi, assim, muito turbulento. Que a gente acompanha aqui o modelo de assistência, é o que eu, na residência, eu almejava, que acaba que no plantão você encontra o paciente só na hora do parto, né? Sim. E aí você tem que criar vínculo, fazer ela confiar em você, né? Então, assim, é muito... E depois, cadê? Como é que ficou, né? E aqui a gente acompanha no pré-natal, no parto e no pós-parto também, né? E aí eu tinha uma visão de muito assim, né? Igual margarina. Igual comercial de manteiga. E a realidade não é bem assim, né? E até nessa questão do amor, do vínculo, né? E hoje a mulher inserida no mercado de trabalho, ficar ali, já tive pacientes que falam assim, parece que eu tô ilhada aqui, eu preciso sair de casa, eu preciso trabalhar, né? Dessa dificuldade de ficar só em função do bebê, né? Outras já se entregam ali e para ela aquilo tá maravilhoso, então cada um tem um perfil. Mas eu tinha uma visão um pouco aí romântica, fora da realidade. Eu nunca fui assim, eu tenho vontade de ter filho, mas nunca fui aquela criança ou menina que sonhava, né, em ter. Então, assim, eu acho que mudou. Ao contrário de mim, que quero ter meus meninos. Eu quero ter também. Mas, assim, nunca foi aquele sonho de vida. Eu acho que o trabalho me fez mudar, porque hoje em dia eu tenho vontade de ter, assim, por ver realmente, a gente vivencia e ver o amor, né? E a gente acompanhar o parto ali, aquele momento da chegada do bebê. Não só no parto normal, tá? Mas que é mais intenso ali. Parto em si, mas né? esse primeiro contato, o primeiro olhar ali da mãe com o bebê, essa sensação de um amor puro mesmo, sabe? Eu acho que me deu vontade de passar por essa experiência, sabe? Mas ao mesmo tempo que chora, né, amiga? Nos partos, às vezes tem uns mas ao mesmo tempo que dá de vontade, emoção, dá assim. medo, porque a gente acompanha tanto e aí vê, né, os desafios mais de perto. Então, eu acho que eu fico nessa divisão, sabe? De saber que é o maior amor, mas que é o maior trabalho do mundo também. Então, do tanto que é importante ter uma rede, né, de apoio, assim, para isso, para criar uma criança, assim. Né? E não só para essa vivência no pós-parto, eu tinha uma visão muito romantizada em relação ao pós-parto, ao maternar ali, né? Mas o quanto faz diferença você ter profissionais que desejam o mesmo que você, né? Que te respeitam na sua decisão. Isso é parto humanizado. A mulher ter a oportunidade de tomar decisões conscientes e ser respeitada daquela decisão dela, né? Até, inclusive, não só para o parto, mas também uma assistência humanizada em relação ao pós-parto. Eu peguei esses dias uma paciente que já estava com 2 meses com o bebê e muita dificuldade, dor em todas as mamadas. Eu tinha ido em vários profissionais, estava em acompanhamento com fono, osteopata, não sei o que, né? Aí ela chegou chorando e falou assim, eu já fui em 2 profissionais e ninguém quer me dar um remédio para secar o leite. Eu não quero amamentar mais. A minha filha está crescendo, eu não estou acompanhando, eu estou deprimida e a amamentação não está me fazendo bem. E eu sei dos benefícios, mas eu não quero. A gente tem que respeitar essa mulher também, né? Da mesma forma que as pessoas acham que a gente só acompanha parto normal, né? E não parto na água, parto sem remédio, não é isso, nada né? disso. E que a gente vai ficar... Uma vez falou assim, ai, Marais, desculpa, né? Mas eu quero cesárea. Que desculpa, gente, pelo amor de Deus. Não tira essa concepção. A gente está ali para respeitar mesmo essa decisão e te apoiar, né? E andar que seja do seu uma lado. decisão Consciente, né? informada. Porque E muitas não vezes as pessoas escolhem, por exemplo, a cesárea, sim, mas com falta de informação sobre os riscos e benefícios das 2 vias, né? Sem entender mesmo o processo. Então... A gente recebe muita paciente, né? Que às vezes no pré-natal com obstetra fala, não decidi ainda. Aí começa com a gente mais ou menos 28 semanas as consultas, né? De pré-natal. E as nossas consultas, a gente faz avaliação obstétrica, né? O exame físico, mas o principal foco é a educação em saúde. E aí a gente vai conversar sobre parto, como que é o processo, né? O que a gente pode fazer na gestação para favorecer essa fisiologia, né? Como que é essa assistência. E aí essas mulheres, então, chegam nessa construção, né? Para poder ali tomar a decisão, né? De qual via de parto ela acha que faz mais sentido para ela. Bacana. Tudo baseia em cima do respeito, né? Exatamente. Isso que é humanização, não é botar a mulher na banheira. Sim. O pessoal acompanha as blogueiras no Instagram e acha que é tudo assim, né? E até profissionais, né? De gente que é da área. Eu vi, acho que a Rafa Kalimann, né? No documentário dela, ela falou assim, eu achei que a bolsa ia romper, eu ia começar a contrair, eu ia ir pro hospital, fazer analgesia e ia parir. Gente, a maioria das vezes a bolsa não rompe durante o trabalho de parto. Então, estava mal informada, né, sobre o processo e uma visão completamente, né, distorcida da realidade, né? Exatamente. Interessante. E só para a gente poder entender, né,
como que funciona o trabalho de vocês, né, de uma forma mais resumida, né, da Artemis? Então, a gente atende num consultório no centro de Friburgo, e aí a gente costuma começar o acompanhamento das gestantes ali a partir de 28 semanas, mais ou menos igual a Mara falou. E aí a gente faz uma primeira consulta de pré-natal para conhecer essa família, conhecer o histórico da gestação dessa mulher e entender juntas ali quais são as necessidades dessa paciente, né? Os planos, os desejos dela, e aí os medos, e aí a partir dessa primeira consulta, a gente define quais outras consultas, né, de preparação vão ser importantes para essa paciente. Preparação para amamentação, cuidados com o bebê, ou preparos para o parto, né? E aí, a gestante que quer o parto normal, a gente vai fazer o acompanhamento do trabalho de parto inicial no domicílio, né, na casa dessa paciente. A gente fica até o momento seguro de fazer a transferência para o hospital. Quando vai para o hospital, a gente vai internar junto com essa paciente, na maioria dos hospitais, né, que permitem a nossa entrada. Vamos acompanhar ali até o final esse bebê nascer. E no pós-parto, a gente vai estar junto, né, com essa família para auxiliar na amamentação, fazer laser, que é um recurso muito bacana que a gente tem, que acelera a cicatrização de qualquer machucado, né? Mas, assim, na amamentação, quando tem uma feridinha ali no mamilo, isso ajuda muito, mas também para uma cesárea ou um machucado ali no períneo. E aí a gente dá esse suporte no pré-natal, no nascimento, seja por parto normal ou cesárea, e no pós-parto também. E só falar um pouquinho mais sobre essa assistência domiciliar. Isso, ter o acompanhamento da enfermeira obstetra em domicílio diminui a incidência de internação precoce, porque os estudos mostram que quando a mulher interna, que tem o trabalho de parto tem algumas fases, e a fase ativa é onde tem uma evolução significativa da dilatação e contrações regulares e efetivas. Essa é a fase ideal para fazer essa internação. E aí, quando vai antes, a tendência às vezes é fazer intervenções como, por exemplo, botar ocitocina sintética, romper bolsa, às vezes até ir para uma cesárea porque ela não está evoluindo. Na nossa cabeça, a gente foi para o hospital para quê? Para parir, né? E se chegar lá não está no momento, gera essa ansiedade e acaba favorecendo essas intervenções. Para a gente, a assistência domiciliar é igual no hospital. A gente segue os mesmos protocolos. Então, a gente vai auscultar o coração do bebê, o bebê sabe se está bem ou não, a gente vai saber através da frequência cardíaca. Esse é um padrão de vitalidade fetal. A gente vai avaliar os sinais vitais dessa mulher. Vamos tocar no toque vaginal, a gente vê não só a dilatação, mas que altura que o bebê está nessa pelve, como que está esse colo. E a gente usa de terapias complementares para favorecer não só no controle da dor, mas na evolução, na progressão desse trabalho de parto, né? Para que tenha, então, uma internação oportuna e segura. E no hospital a gente continua com esse mesmo acompanhamento com a equipe médica, porque uma assistência multiprofissional ela é importante porque são formações diferentes, com olhares diferentes que se complementam. Os estudos também mostram isso, né? Que é uma assistência mais eficaz, de maior excelência e integral. E a questão também do cansaço, né? Trabalho de parto, a gente trabalha em equipe, e isso é muito bom, porque se está um trabalho de parto um pouco mais prolongado, ou eu acabei de vir no trabalho de parto, vai a outra, né? Que isso faz muita diferença. E às vezes, quando, por exemplo, tem só o pré-natalista, né? Que vai acompanhar o parto. E ele vai e acaba internando antes, às vezes, ou interna naquele momento, e aí não tem, como a gente disse, né, não é uma ciência exata. Às vezes tem mulheres que têm essa fase, mesmo que é esperado que tenha uma evolução melhor ali da dilatação, pode ser que seja prolongado também. E aí acaba, às vezes, fazendo uma cesárea porque está cansada, a equipe está cansada, né? O pessoal, a equipe que eu falo, tipo, o obstetra, o pediatra que está ali esperando, né? Então, ter outros profissionais faz todo sentido aí para uma boa experiência. Com equipe, né, particular, obstetras de equipe particular, ou pacientes também que vão ter seu bebê com plantão da Unimed, que agora tem o plantão de obstetrícia, ou o plantão do SUS, da maternidade. A gente também presta o mesmo tipo, né, de acompanhamento que a gente faria com a equipe, de toda essa avaliação domiciliar que a Maraísa falou. Legal. E além disso, né, do trabalho de parto na cesárea, as mulheres que desejam o nosso acompanhamento, o que a gente faz, né? A gente fica ali junto na sala de cirurgia para dar esse acolhimento, essa segurança e garantir essa hora de ouro do bebê, que é auxiliar, deixar esse bebê ali no colo, iniciar a amamentação nessa primeira hora de vida, né? Para a mulher ter esse momento ali, e depois que termina a cirurgia, aí sim vão pesar, medir, fazer as vacinas, a gente aí termina o pai vai junto, a gente fica com a mãe, né? Então, geralmente essa mulher fica sozinha no corredor ali, né? E depois vamos no quarto, né? Se o bebê estiver pronto, estiver procurando, pra gente estabelecer um novo momento ali de amamentação. Ensina o pai a botar na teta.
isso aí. Pois é importante. É importante que a gente fica meio perdido, né? Então, e o suporte emocional de orientar o que está acontecendo, no passo a passo, né? Eu quero anestesia, mas como é que faz? Como que acontece esse processo, né? Sim. Como é que é a anestesia, né? Conversar sobre tudo isso. E lá na hora, nem sempre a gente tem disponível plantão, não é só você que está ali para receber assistência. Então, às vezes tem outras demandas, às vezes não, quase sempre. E aí tem um profissional exclusivo para poder favorecer essas práticas que, igual a gente estava conversando antes, o primeiro manual do Ministério da Saúde que fala dessas 3 técnicas que não precisa de nenhum tipo de tecnologia, que tem benefício de imediato, médio e longo prazo, que é o contato pele a pele, esperar 3 minutos para cortar o cordão e mamar na primeira hora. Então, é crucial que isso aconteça e a grande maioria das pessoas não sabem nem vivenciam essa experiência, né? E esse manual tem 30 anos. Brasil. Chama Além da Sobrevivência. É um trabalho de formiguinha o nosso, né? Interessante. E é muito real isso tudo que vocês estão falando. A gente e vai passando um filme na nossa cabeça, né? Porque da Aurora não, que agora, como eu falei, né? A gente aprendeu muito. Mas com o João, tadinha, Thalia sofreu um bocadinho. O peito dela empedrou, deu febre. Nossa, foi, né, uma parada bem pesada. Ela, tendo um suporte, né, poderia ter sido... Saber para quem ligar, né? Não, pra mim, faz... e a visão do homem, cara, do pai, é meio desesperador. É impotência, né? O que você vai fazer? Você leva pro hospital, né? Você, olha, tá acontecendo isso. Aí você fica na mão de um clínico geral que não entende muito também da situação. É aí que vem a importância da consultora de amamentação. Exato. Que é um profissional que vai fazer um manejo clínico desse aleitamento. E que acontece esse engurgitamento, esse empedrar, geralmente entre o 3º e 5º dia depois do parto, que é a mudança do leite, do colostro, e aí vem o leite branco, né? Que o povo fala, desceu o leite, que é igual da vaca, né? E nem médico, nem enfermeiro, ninguém aprende amamentação na faculdade. A manejar a amamentação, não. Isso a gente aprende porque a gente foi fazer um curso de consultoria em amamentação depois para aprender os principais né? Exato, os desafios para manejar aquilo ali. Porque senão, às vezes, teve até recentemente a Natália Arcuri, né, que é aquela especialista em finanças e tudo, que teve um atendimento péssimo numa situação de uma mastite ali também. Então, manejo um errado, clínico que está num hospital muitas vezes não vai sabe saber nem qual o antibiótico vai passar ideal, uma compressa né? quente em vez de não fria. É ideal. Puxando aqui na memória, eu lembro que o médico falou: você tem que comprar uma bomba para tirar o excesso e tal. Sofreu. Tá tudo errado. Sofreu, hein? Imagina. Sofreu. Era o João. Mas não mandou ir procurar uma consultora de alimentação? Não, a gente nem sabia. Eu tô sabendo agora. Eu tô sabendo agora. Mas, oh, meu Deus. Eu tô sabendo agora. E era tipo assim, era o João num peito e a outra bombinha. Tudo errado. E aí produzia mais ainda. E a sensação era isso mesmo que acontecia. Dava uma sensação de alívio no começo. Mas daqui a pouco já tava empedradão de novo. Exatamente. Duplicou a produção. Aí só conseguiu equilibrar depois que o João começou a ter aquela mamada maior, né? Que consumiu mais leite. Aí regulou. Mas até então, tadinha. Sua esposa sofreu, né? Sofreu. A primeira gestação dela. Aí é interessante, né? Teve esse sofrimento no primeiro. E agora no segundo a gente já tendo essa noção de que a bomba faz produzir mais e tudo mais. Pra gente ver como que a informação faz diferença. A experiência, óbvio, né? Que mesmo com informação eu brinco, eu falo, o primeiro é estrada de chão, o segundo tá asfaltado. Né? É verdade. Mas ter uma Mas a informação faz toda a diferença. Ter uma profissional como vocês, né? Qual é o nome da profissional da amamentação? Consultora de amamentação. Consultora de amamentação, ela corta o atalho, né? Ela evita o sofrimento, né? Então é algo que... E hoje a gente tem acesso a muita informação, mas a gente não sabe o que é o certo, né? Sim. Então você tendo esse atalho fica muito perdida, né? Às vezes. E a gente tá disponível ontem mesmo, era 8 e pouca da noite, eu tava fazendo laser no peito. Então, no final de semana também a gente trabalha, porque a gente sabe que é igual pro parto, é uma intercorrência na amamentação, não tem hora, né? Sim. E vale a pena o planejamento, né? Digo, questão financeira, né? A pessoa um se investimento, planejar, né? É um investimento, né? Então, vale a pena a pessoa buscar vocês, ver, né, os pacotes, quanto que custa e tudo mais, e fazer um planejamento, né? Tudo com planejamento fica tranquilinho, né? E até falando de valores, né? Isso é uma coisa também que não é muito divulgada, a questão do reembolso, né? Se o plano de saúde não tem ali a enfermeira
obstétrica, porque pela Agência Nacional de Saúde, que é que regulamenta os planos de saúde, já tem uma diretriz, já tem um tempinho, que são 6 consultas de pré-natal com a enfermeira obstetra, 2 consultas de pós-parto e assistência hospitalar ao parto. Porque lá a gente faz evolução no hospital, a gente carimba junto com a equipe médica. Então, as mulheres que têm plano de saúde, elas podem solicitar o reembolso, né, dessa assistência com enfermeira obstetra, porque essa normativa aí da Agência Nacional de Saúde Suplementar garante esse atendimento, né, de até 6 consultas no pré-natal, 2 pós-parto se precisar, o acompanhamento no trabalho de parto. Então, claro que tem alguns planos que liberam isso com mais facilidade, outros com menos, mas assim... Alguns já têm até o profissional dentro da instituição e aí não vão reembolsar. Mas é um caminho vale que muita gente não sabe que tem. E também não é uma assistência tão cara assim, né, Mara? É uma coisa não que... dá pra pagar. Em 9 meses dá pra pagar. Uma parcelinha no cartão, no retorno. Dá pra pagar. Mas sei lá, a gente compra até helicóptero. Exatamente. Como diz o Gustavo Lima, não me importa o valor, me importa quantas parcelas que pode fazer. Exato, pode fazer em 9. Ai, gente. Muito bom. Galera, olha, obrigado pela presença de vocês aqui. Imagina, a gente que agradece. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu adorei, foi muitas informações, aprendi coisa nova que, como eu falei aqui no início, que é ir aprender. Uma pena que eu não encontrei vocês antes da Aurora nascer. Arruma mais um. Calma, que criança custa caro. É investimento, amém. Vem com saúde, é o que importa, e a gente, Deus vai dando condições. Sim. Mas precisa ter planejamento, gente, para ter filho. É necessário ter planejamento. Que começa na gestação, começa na gestação. Começa até antes, né? Quando vai ser essa gestação também. Com certeza. Né? As condições. Eu costumo conversar com a minha esposa, né? A gente é católico, né? E os católicos, eles têm a questão da abertura à vida, né? Que é você ter uma família planejada. E a gente fala, e o próprio Papa Francisco, né, numa das entrevistas, ele falou assim: nós não devemos ter filhos que nem coelhos, né? Tem que ter planejamento familiar. Você saber o quanto que você pode educar aquela criança, de você dar as condições para aquela criança se desenvolver. Então, ser aberto à vida não é ter 5, 10 filhos. É os filhos que Deus mandou para você saber cuidar bem deles. Você dar condições deles se desenvolver, educação e tudo mais. Então, se você tem um filho e você cuida muito bem desse filho, você educa ele, você, enfim, mostra o caminho do bem e tudo mais, você já está sendo aberto à vida. Você está cumprindo a missão que Deus confiou. Então não precisa, porque hoje em dia, até abrindo um parênteses aqui, até falando do nosso lado aqui, existe uma pressão muito grande, assim, tem que ter uma família numerosa. Não tem nada disso, gente. Cada família sabe a sua realidade. Exato. Se você tem condição de ter 5 filhos, tenha 5 filhos, 10 filhos, amém. Mas se você tem condição de ter um filho, que é o que a sua condição financeira hoje permite e tudo mais, dê o melhor para aquele um filho que você tem e pronto, certeza. Né? Então, é mais ou menos isso que eu e a Thalia a gente conversa. Então, hoje Deus deu a possibilidade de a gente ter 2 filhos. Quem sabe daqui a pouco, alguns anos, venha mais um, mas hoje... 2. Mas muito bom receber vocês aqui, de verdade. A gente que agradece, foi uma oportunidade excelente. Porque, igual a gente estava conversando antes, muita gente não sabe do nosso trabalho, você mesmo, né, disse. Então, é uma oportunidade de divulgar, e como está na internet, né, tem acesso, tem enfermeira obstetra no Brasil inteiro, né? E divulgar essas informações também, né, que a gente trouxe aqui aos pouquinhos, divulgar nosso trabalho. Então, a gente que agradece o convite e a oportunidade. Excelente, agradeço também a minha esposa, que achou vocês no Instagram lá e mandou mensagem. Thalia que fez o primeiro contato e falou assim: Thiago, esse podcast aí vai ser bom, então faz lá. Ela me apresentou, né, o Instagram de vocês, tal, começou a conversa e hoje estamos aí fazendo esse podcast. Ótimo. Então, beijo pra minha esposa maravilhosa, mãe maravilhosa também do João e da Aurora. William, obrigado também aí pela operação de sempre. Como que o pessoal faz para seguir vocês? Fala pra gente o @, onde que acha o consultório de vocês também, para, enfim, tomar um café, conhecer vocês, como gente, o nosso @ no Instagram é artemis.enf, sem acento. O nosso consultório fica no centro de Friburgo, na Rua do Antigo Fórum, ali na Ernesto Brasílio. Mas no nosso perfil do Instagram vai ter o link ali também, que vocês clicando já direciona para o WhatsApp da nossa secretária, a Aline, que também é uma querida, maravilhosa. Então, quem tiver interesse, tiver dúvida, pode seguir a gente e mandar mensagem lá.
Excelente, então obrigado mais uma vez, voltem sempre, tá? Obrigada. As portas estão abertas. O assunto tem muito assunto, né? Eu costumo dizer que o primeiro podcast é um podcast generalista, que a gente vai falando um pouquinho sobre cada coisa. Uhum. E aí, a partir do segundo, a gente vai para os temas específicos. Então, com certeza. vai ter outras oportunidades também, vai ser bem legal. À disposição. Beleza. Quero agradecer também os parceiros aqui do nosso Noar, Free Online, Rede Supertal, Soneca Home, SAF Assistencial, são os grandes parceiros. Fique atento no nosso Instagram, que lá a gente divulga a agenda sempre em primeira mão, @noarpdc ou Noar Podcast. Escreve lá que você acha bem fácil também e fica por dentro de todas as novidades. E siga a gente aqui no nosso canal se você ainda não é um inscrito, beleza? Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo Noar Podcast. Tchau, tchau.